Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Abner e nesse vídeo a gente vai continuar arrecadando recursos para se colocar além do pensamento uma decisão que é coletiva sobre os assuntos de ética que são cobrados nos concursos públicos de forma geral, né? Até, mas não existe esse negócio de geral, né? As pessoas falam geral, mas tipo básico geral, mas é como se fosse tipo assim, 90% é o básico e o geral. Os 10% são os 10% que você pode ir arrecadando se você se especializar. Aí é o que diferencia você. Então quer dizer que você sabe 91%, você é especialista. Agora, se você sabe o básico, é 90% já. Tá entendendo? E é mais ou menos isso mesmo, sabe? Então é muita coisa. A base, ela é muita coisa mesmo, né? O resto é só porcentagens. O que pode ir além de 90%, ou seja, pode ter uma precisão além, né? Então, né? Então, pra que eu tô falando isso? Porque 90% já é muita coisa, não é? Então a gente vai arrecadar basicamente esses 90% sobre ética no serviço público e continuar, né, o vídeo anterior de alguma forma. É, porque eu vou seguir o que eu tinha planejado, né, para o vídeo anterior. Então, vamos lá. Ética no serviço público trata do comportamento esperado do agente público no exercício de suas funções, sempre orientado pelo interesse coletivo, pela legalidade e pela moralidade administrativa. Olha só o quanto essas palavras estão impressionando a gente sobre um campo de é, cognição. Vamos lá. Compor, né? Você sabe o que é composição? Compor é você pegar uma peça assim e pegar outra assim, ó, e fazer uma peça só. Isso é compor. Compor. Isso aqui une, né? Um T une, não une esse lado com esse lado. Comportamento. Então, amento representa o gerenciamento do ser sobre a possibilidade de compor, né? Nesse caso, a gente está falando do serviço público. Então, o comportamento esperado está dentro dos interesses do serviço. Esperado é aquilo que o serviço espera. Então, por exemplo, se você tem que fazer 100 entrevistas hoje, você precisa de entregar essas 100 entrevistas. Só que se você receber reclamação de algumas entrevistas, o comportamento ele não está sendo tão dentro do esperado, porque o esperado é que tenha menos reclamações, né? Elas podem vir do público, né? Mas o esperado é que tenha menos. Se você está tendo mais, né? Isso não é o esperado.
Então, comportamento esperado do agente público. O interesse coletivo, né, o interesse coletivo é o bem. Nesse caso, o bem do serviço esperado, né? Então, o bem é você cumprir as tarefas, é, e ser mais perto do treinamento que você recebe. Ahn, Legalidade pela moralidade administrativa. Olha essa palavra aqui, ó. Moralidade. Então a gente tem uma habilidade que mora nessa atividade, né? Essa moralidade que mora nessa atividade é, é aquela pessoa que se torna familiar a nível de comportamento obediente. Então, um filho, ele obedece o pai. Esse é o comportamento esperado. A moralidade, né, dentro dessa administração, é você seguir as coisas obedecendo, como se você tivesse um pai, né, nesse sentido, né? Não é só ser honesto, é agir corretamente, mesmo quando ninguém está olhando, porque geralmente as pessoas no serviço público, elas omitem, mentem, é, saem mais cedo, ah, é, ahm, destroem patrimônios sem ninguém estar vendo. Por exemplo, furam uma cadeira, né? Degrada o patrimônio, suja a cadeira e não limpa. Você está entendendo que tudo isso é terrível, porque isso não é moral, né? Isso não é dentro da ética esperada para alguém que vai receber a coroa no sentido de, de receber é, a oportunidade, né? Então, se você vai entrar pela porta e você espera sair, né? Aquela área construída ali, ah, ela vai receber você e acreditar que você vai zelar por aquilo como você zelar por sua família, até porque você é uma geração da sua família. Se você tratar mal a sua família, né, você não vai ter condição, honra e adequação para nenhum serviço, né? Nenhum compromisso. Essa que é a questão. É, então, é de passo em passo, de degrau em degrau. É claro que você não é perfeito, mas 90% dá para ser garantido pela obediência. Só sendo obediente, 90% você consegue. 90% é um nível adequado, entende? Então, essa é a base, né? Não é para você ser 100%, porque isso não dá. É para você ser obediente. E obediente já é o bastante. Ser obediente é ser 90%, né? Entre aspas, é claro que esse número aqui é só um símbolo, né? Não é para você levar esse número tipo assim, na escola eu não conseguia 90 nas provas e aí então eu não sou. Não, não é para você levar isso não, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Conceito de ética e moral no serviço público. Então, como que é conceituado? Porque
o conceito ele pode ser cobrado porque esse conceito é teórico, né? A teoria ela pode ser praticada em um universo de vezes, em universo de formas, né? Então você pode praticar a teoria em um universo de formas, só que o conceito ele permanece o mesmo em todas as formas praticadas, certo? Então, vamos lá. O que é a moral, então? No universo de formas que pode ser aplicado, moral ela deve ser o conjunto de valores, costumes e regras aceitos por uma sociedade. Então, aqui, ó, valores, regras aceitas, né? Costumes, e esses são aceitos. Então, fumar droga no trabalho é aceitável? De forma alguma. Usar drogas, né? Eu falei fumar, usar drogas. Não, né? Então, não é moral. Você não tá praticando moral. Tomar água quando necessário no trabalho é moral? É um costume, é um valor. É sim. Acessar o banheiro na hora, quando necessário, sim. Acessar o banheiro de 15 em 15 minutos para poder ficar no telefone, na internet. Não, não, isso não. Só na hora que é. Então isso aí não é aceito, né? Não é uma moral. Todo mundo pratica? Não. Mas se você praticar, né, fazer isso, você vai estar adequado, né? É difícil? É, mas é prático, né? Se você pratica, a dificuldade ela se reduz, né? Isso não fica sendo ah, fica sendo para você como o cigarro é pro fumante, né? Muda com o tempo e com o contexto social, né? Então isso aqui é a moral. Ela é atualizável, ela muda. E exemplo, o que a sociedade considera justo, correto e aceitável é subjetivo e social. Até porque você pode ir para uma sociedade que dormir cedo, não, você pode ir numa sociedade, né, ir para algum lugar, né? Isso é importante, né? A gente está falando dentro de ambiente do trabalho no Brasil. Em algum país, dentro do ambiente de trabalho, talvez é normal as pessoas pararem para jogar videogame. Você está entendendo o que eu estou falando? A equipe, né? A equipe, às vezes, ela dentro de algum país, ela é tão íntima e ela é tão assim, ela é tão segura daquilo que faz, naquela intimidade, naquelas coisas, as pessoas se conhecem tão bem, ah, e elas podem, é normal, né? É adequado que elas parem e joguem videogame juntas, ou parem e comecem a bater papo. E em alguns países isso é amoral. Se a equipe parar e fazer isso, isso é totalmente antiético, né? E aí essas pessoas vão ver para pessoas que não fazem, elas falam assim, nossa, que antiético. As pessoas não se conectam, não criam, não praticam criar um vínculo fidedigno, elas só ficam trabalhando e vão embora.
E aí, nós aqui, sim, no Brasil, a gente fala, nossa, que antiético. Parar para discutir coisas assim de, né, que coisas não tem nada a ver com o trabalho, que antiético. Entendeu? Que a moral, que falta de moral, né? O patrão não tem moral para colocar essas pessoas no lugar delas, que é trabalhar, elas são trabalhadoras, né? Então, existem isso, né? Existem ambientes e trabalhos que compõem sua moral. É. Então a gente pode colocar aqui, ó, a subjetividade. Ok? Então vamos lá. E aí o conceito de ética, o que seria a ética? No sentido mais é, teórico. É a reflexão crítica sobre a moral. Então, a ética é uma. Opa! Ela é uma reflexão crítica da moral. Busca responder por que agir assim. Então, a ética ela é mais individual, né? Em um sentido da aplicação da moral, é o indivíduo se perguntando e se colocando a, a disciplina, a obediência da moral. Até que o indivíduo consiga se converter à obediência, ele se anime ou se desanime ao nível da moral, que é a obediência, ele vai responder nos porquês de agir segundo a moral. E ela é objetiva e racional, né? Existem vários porquês, sim. Tá vendo? Sim, ele é um sinal, ele é um objetivo. É por objetivo, né? É para preservar a paz aqui no ambiente. É para dar ao ser um nível suficiente de respeito. É para não evidenciar um desrespeito. Por isso, ela é objetiva. Ela faz uma reafirmação para de forma modulada do indivíduo que está sob processo de reação das ações que são obrigadas a ele a servir, né? Então, em muitos momentos, o indivíduo ele se pega para realizar a moral utilizando a ferramenta ética de objetificações, né? E aí, o que que acontece? Existe um mapa de conhecimento sobre isso. A gente não fala, mas existe, né? Existe um mapa de conhecimentos, né? Os conhecimentos sobre as respostas. Então, você tem até mesmo, ó, primeiro responde-se esse. Segundo, responde-se esse. Terceiro, responde-se esse. Entretanto, se começar respondendo esse primeiro, a tendência é responder esse segundo. Então a gente tem 51% de responder esse segundo e 49% de responder esse terceiro. Se por acaso
responder o segundo antes do primeiro, né? E responder esse, a tendência de resposta começa a ser invertida, né? Você começa a criar um invertimento, né? A tendência desse sujeito é responder as opções fora da escala esperada. Então, sempre que tiver o próximo, né? Por exemplo, o próximo aqui seria, ó, o 1, né? Se esse aqui veio para cá e escolheu 3, ele deveria escolher o 1 e voltar para o 4. Mas ele escolheu o 4 e soltou o 1. Esse assaltar, ele não é tendência. A tendência é ir do 1 ao 2 ou do 1 ao X. E aí, isso é o mapa da informação, porque considerando o serviço e as várias ações, a gente tem a escala de ações costumeiramente dadas, que são ações básicas de atendimento, né? Vou dar um exemplo, né? Eu vou chegar lá na sua casa para fazer uma pesquisa com você. Aí eu chego na sua casa, eu já abro a porta, já sento no sofá e já ligo a televisão e falo assim, ó, me serve uma um chá com biscoito e senta aqui que eu quero te fazer umas perguntas. Olha, essas ações poderiam até estar dentro de um percurso possível dessa minha tarefa. Só que eu não fiz as coisas na escala certa. Eu saltei etapas. As etapas da moral que a ética responde é: vou entrevistar alguém para o bem desse alguém e o bem do governo desse trabalho de recorrer a esses dados para o entendimento da população. Eu, como servidor, preciso de me comportar segundo a ordem de chegar a esse fim. Então, a ordem me diz: seja obediente e seja respeitoso. Então, eu chego na sua casa e antes de entrar, eu toco a campainha ou bato na porta ou dou um sinal que corresponde à minha necessidade de comunicar com alguém lá dentro. E aí, diante disso, e a pessoa me atendendo, eu sigo os próximos passos. Eu revelo quem eu sou, em nome de quem eu estou e para que eu estou ali e e e pergunto se a pessoa, você no caso, deseja colaborar, né? Você pode, seria é muito necessário que você colabore, entende? Então tudo tem a sua talher, tudo tem o seu jeito. E essa é a educação no sentido das etapas, né? Aqui, ó. Então, um ser que começa a assaltar essas etapas, ele é um criminoso, no sentido de ele está incrementado ah, de pela variação da ordem, né? Ele está destoando da ordem. Assaltar, a gente está falando a ordem de coisas. Então você começa a ver o padrão das pessoas que assaltam a ordem,
né? Fica muito evidente. Só que existe as pessoas que assaltam uma ordem porque geralmente a ordem ela, ela às vezes está para o atendimento ou para a realização e assaltar a ordem nem sempre é ruim, porque existem ordens que são eventualmente exigidas que se assalte, né? Por quê? Por causa que isso pode acontecer de várias formas, entendeu? Ahm, pode acontecer, só que você precisa de conhecer se esse acontecimento ele é pertinente, ele exige que se assalte a ordem, o, 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 é, o serviço eles têm ciência disso e espera que você reconheça e assalte, deu esse passo, ou se isso não é o serviço, né, não conhece isso e não entende isso e não te defende por isso, né? Então existe o que te defende e o que não te defende nesse assalto, né? Até porque uma ordem ela pode ser assaltada porque ela não é expressa, né? Agora, se ela é expressa e você deve procurá-la seguir. Se você não seguir, você precisa de ter uma justificativa potente para isso, né? Então tem essas coisas aí que elas estão previstas para pegar-nos, né? Isso não é uma vergonha, né? Todo servidor público é pego por elas. Só que o que que acontece? A cada vez que você é pego, você precisa de redefinir e prestar mais atenções. Então, se você foi pego no primeiro dia, espera-se que você seja pego somente no terceiro dia em diante e o menos dia. Se você for pego no segundo dia, opa, tem algum problema aí. Se você for pego no terceiro dia, tem algum problema aí, porque você não está aprendendo a seguir a ordem. Agora, se você for pego no primeiro dia, no segundo não for, no terceiro for pego, mas uma coisa boba. Aí no quarto não for, no quinto não for, no sexto não for, no sétimo for pego, mas numa coisa boba. Aí a partir disso, você só for indo sendo pego depois de meses, anos, aí você realmente segue a ordem, entende? Por mais que em algum momento você não seguiu, né? Você é um cara que aprende, né? Então tá no seu histórico, entendeu? E é assim que todo mundo é, né? Isso é lógica, né? A lógica ela diz isso, né? Isso se chama até mesmo um tipo de estágio, alguma coisa nesse sentido. Ahn, Diferença essencial cai muito em prova. Então, isso aqui é uma coisa que cai muito em prova. Hum, então, vamos lá. Então, a moral, a gente sabe que ela é subjetiva. Ó, tá até aqui, ó. E a ética é objetiva. A moral é um costume social. A ética é uma análise racional. Então, a análise racional você pode lembrar da sequência
da ordem, né? Por exemplo, 0, 1, 2, 3, né? A conta, né? Ética conta. A moral, ela, ela aconselha, né? Costume social, aconselhar. Muda com o tempo. Então, os conselhos, se você repetir o conselho, muito provavelmente ele não vai funcionar, porque cada ambiente exige um conselho adaptável para emanar a essência fundamental que influencia o bem, né? A ética ela é mais estável, ela é mais sólida, né? Ela geralmente ela é uma ferramenta, né? A moral ela já é o jeito de usar a ferramenta. Informal e pode ser formalizada. A ética ela pode ser formatada é, para sempre ser, né? Já a moral não. É até porque quem faz isso não não é, não entende sobre as mudanças que acontecem com o passar do tempo. Não entende o que é tempo, né? Não entende o que é envelhecimento, certo? Ética no serviço público. Então, esse aqui é o que a gente está. É a ética no serviço público. Então, no serviço público, tem alguma coisa lá que é sólido, né? Que funciona, porque que é exigido, né? É o conjunto de valores, princípios e normas que orientam a conduta do servidor para garantir o interesse público. Então, interesse público. Quais que são os interesses públicos? Ó, você vai tratar bem as pessoas, não discriminar as pessoas, não ser preconceituoso, é, gerenciar a atenção da melhor forma possível, não fazer a pessoa passar mais tempo que precisa, pensar no outro como você pensa em si, né? É mais ou menos isso aqui, ó, tratar o outro da forma que você gostaria de ser tratado naquela situação. Então vamos submeter uma aqui. A moça chega grávida no serviço de saúde, né? A moça ela chega grávida. Ela chega com o marido e ela chega suando, ah, com contrações. E ela está super nervosa, no sentido de sofrer a insensibilidade a sensibilidade de se contrair, né? Então ela está fragilizada emocionalmente e ela chega no ambiente com o marido e tudo e nervosa, pedindo uma atenção. Aí ela chega lá e tá todo mundo calminho, tranquilo. E aí ela chega lá pedindo atenção desse jeito e todo mundo fica calmo e ninguém submete a ela a atenção. E todos falam assim: ah, não, deixa que o marido dela vai lá no guichê, pega a senha, fica na fila aqui, aguardando, igual todos nós estamos aguardando. Ixi, né? Isso é um interesse público? O público se interessa em ficar, né?
dar esse tipo de assistência para uma pessoa nessa situação, isso é ético? De forma alguma, não é? Então, se chegou essa pessoa lá, a forma é você colocar o ambiente ao favor de entregar a essa pessoa o melhor atendimento segundo a exigência dela, para que ela possa eh, entrar em um estado de equilíbrio, de controle e seguir as orientações para ela no menor tempo preciso, né? Porque é uma pessoa que não pode esperar, entende? Então é, é lógico isso, né? Tão lógico que até uma pessoa que não estudou lógica, uma criança, ela fala assim, mas isso é lógico, né? Ela vai falar assim, nossa, isso é lógico. Ela nem precisou estudar, ela já sabe, né? Então entende, né? Só que o que que acontece? Ao mesmo tempo, tem pessoas que não desejariam que isso aconteça por conta de sentimentos pessoais, né? Existem essas pessoas no mundo e às vezes podem estar com nós essas pessoas, essa contaminação, essa grave falta de sensibilidade no acordo ético. Então, até por isso, você precisa sempre acordar essa ética, por mais que ela esteja dormindo sobre você. Quando você viu alguma coisa assim, você precisa de lembrar de acordar a ética. Opa, como eu posso ser ético aqui? Não, até mesmo uma criança sabe, né? A moça tá grávida ali, né? Ninguém tá fazendo nada, ninguém tá atendendo. Eu posso ir lá e perguntar se eu posso fazer alguma coisa para ajudar, alguma coisa. Então, tem essa coisa assim nesse sentido, né? Mas nem todos estão preparados para serem éticos ao nível de humanidade, né? As pessoas hoje em dia podem até mesmo serem éticas no sentido de olhar e falar assim, não vou julgar. Ah, tomara que ela fique bem. Agora, você ser ético a nível de se colocar à disposição, aí é um pré-preparo, é um treino. E isso as pessoas conseguem muito na igreja, é, na escola, em alguns casos, né? Em alguns casos elas perdem isso na escola, né? Pra ser sincero. Mas, ó, a igreja é um dos melhores lugares para conseguir isso, viu? Levem seus filhos na igreja. Não importa se você é cientista e ateu, né? Faça isso por. Ou ensine os seus filhos isso, né? Porque. é, Ou levem a lugares que ensinam isso e com qualidade, né? E garanta que eles aprendam. Né? Beleza? Combinado? Interesse público, confiança da sociedade, ansa da sociedade, confiança da sociedade. Então a sociedade ela quer confiar, né? Você precisa de gerar uma certa confiança, né? Aquilo que você falou, né? O que você falou precisa de acontecer ou ter justiça do não acontecimento. Sabe o que é fazer justiça, amigo? Fazer justiça é o seguinte: você fala assim, opa, tudo bem? Nós já vamos te atender. Aí passou 10 minutos,
15 minutos. Você não atendeu. Amigo, o que é já vamos? Amigo, ei amigo, amigo, o que é já vamos? Porque eu vim aqui, eu estou esperando aqui em pé. Você tá aí sentado no computador. Você falou, já vamos te atender. Já passou 15 minutos e você nada. Ah, aguarda mais um tempinho aí. A gente já vai te atender. Aí, aí você olha assim, hã? Aí você deprime assim, você fala assim, tá bom. Aí você fica mais em pé lá, guarda mais 15 minutos, 30 minutos em pé. Ei, amigo, amigo, já passou 30 minutos que você não vai me atender, não? Eu tenho coisa pra fazer, eu preciso. Ah, mas o que que você queria mesmo? Chega o cara e fala, ah, mas o que que você queria mesmo? Ah, isso, aquilo. Ah, tá, beleza. Você tem que ir ali e pegar a ficha e ficar na fila ali. Aí você olha pro cara assim, você ficou meia hora para receber uma informação dessa que você teria que fazer. Se você tivesse recebido essa informação no primeiro minuto, antes da emissão do já vamos te atender, você já teria pego a ficha ali e ido para a fila ali e tudo seguiria bem. Tá vendo como que esse comportamento é necessário? E sabe como que você ajusta isso? Você faz justiça nisso? Você, o que você fala precisa acontecer. No caso que eu citei, não aconteceu, né? Esse já vamos se tornou 30 minutos. Então, se por acaso já vamos te atender, se você perceber nos primeiros 3 minutos que esse já vamos vai demorar mais um pouquinho, você precisa de se submeter à pessoa e fazer a justiça. Olha, meu amigo, passou 3 minutos. Olha, vai demorar um pouco mais para te atender, porque aconteceu uma situação assim, assim, assado. Se quiser, você pode esperar ali sentado, que eu te chamo quando a gente terminar aqui, porque esse é mais importante. Essa coisa precisa ser resolvida com mais urgência. Tá bom? Você não tem problema não, né? Então você ajusta a pessoa para que ela espera, para que ela não fique esperando o acontecer citado, para que ela já esteja esperando o acontecer mediante a justiça que você fez. Então você ajustou, você fez a justiça, você chegou, olha amigo, eu sinto muito, eu sei que eu falei que eu já ia te atender, mas apareceu um imprevisto aqui, cara, eu tenho que fazer isso aqui, não vai dar para me dar atenção para você agora. Você vai ter que esperar ali e eu volto aqui eu te chamo ali quando eu estiver disponível, mas pode ficar ali tranquilo que você é o próximo aqui, viu? Você fez justiça. O cara vai olhar pra você e vai falar assim: ah, tá, não, tudo bem. Eu sento ali, eu te espero tranquilo. E aí ele vai confiar em você. Ou seja, o que que é isso que a gente apresentou? Confiança da sociedade. Você estabeleceu uma confiança na sociedade. Então a gente pode confiar nesse servidor. Boa administração, né? A ética, ela é confiança e ela é uma boa administração. Olha, a gente acabou de demonstrar o que que é uma boa administração, né?
é você ter noção sobre os acontecimentos, até porque você está ligado a eles, né? Você, em ética, em serviço público, ética no serviço público, você está ligado aos acontecimentos. Ó, imagina que você recebe um técnico no hospital, aí você fala assim, "Ei, beleza, beleza, eu tô procurando fulaninho, procura aí, tem mais que fazer." Aí ele passa por você, tá bom. Aí ele fica chocado com esse comportamento seu. Você é uma profissional, você é um servidor público, aí você, ele fica chocado. Aí ele sai procurando, né? Nisso, talvez você soubesse quem poderia orientar ele melhor, ou talvez você soubesse até quem é a pessoa. Mas aí você cortou o barato, você se impôs, você não foi ético, né? E aí o camarada lá que cuida da energia, o técnico da energia, tá lá procurando tal, tal, tal. Quando pensa que não, você tá lá atendendo alguém na sala e cai a energia. E aí você vê que caiu a energia, provavelmente porque o, ah, o técnico da energia ele demorou mais tempo para achar o cara, né? Ou ele nem achou o cara. Você tá entendendo? É claro que eu tô colocando uma coisa assim que não é tão comum, né? Mas isso é para mostrar que você está ligado aos acontecimentos, né? Então, com certeza, se você chegasse pro cara, né, e falasse, olha, eu não sei direito aqui quem é esse cara aí, né? Mas ó, eu tenho certeza que ali, ó, naquela porta ali, se você virar ali, ó, se for ali, você fala com a pessoa X ou você pergunta lá, que eles vão te falar direitinho onde que é. Aí ele vira e fala assim, olha, muito obrigado, viu? E sai animado sobre a recepção no sentido de da ligação que você tem pelas coisas, né? Então, é, é simples, mas honestamente é isso que importa, né? Você está ligado aos acontecimentos. Então, chegou um paciente ah, que foi baleado, você está ligado aos acontecimentos desse hospital para salvar a vida dele. Ah, mas você é só o faxineiro. Você está ligado. O seu serviço diante disso está ligado. Faz a diferença. Eu só sou um pesquisador aqui do IBGE. Ah, tá, mas você está ligado com os dados da política, os dados, né? Tipo assim, se você não tratar bem as pessoas e elas falarem mentira pra você, a mentira vai chegar no governo, o governo ele vai fazer coisas segundo a mentira dos dados que foram coletados, entendeu? Então você está ligado aos acontecimentos, né? Então, se chegar a mentira, você está ligado, né? Você é o servidor público e tal. Então, isso é importante e é tranquilo, né? Princípios da administração pública. O artigo 37 da Constituição Federal. Tá, então vamos ficar mais 5, 10 minutos aqui, deixa eu ver. Mais uns 10 minutos. Princípios da administração pública, né? Quais que são os princípios? Tá vendo a palavra princípios?
princípios vêm de ordem, né? No princípio era nada, depois veio 1, depois veio 2, depois veio 3, depois veio 4, depois veio 5, depois veio 6, depois veio 7. E depois veio o nada de novo, depois veio 1, depois veio 2, depois veio, entendeu? Então o princípio, ele é tipo isso, né? Princípios, então, de ter os princípios, a ordem da administração pública. Beleza. Então, essa administração está descrita no artigo 36 desses princípios, né? 37 da Constituição Federal. Limpe. Vamos detalhar por um com foco em pegadinhas. Calma aí. Não entendi. Tá. Legal, entendi. Agora entendi. Limpe. Segura aí, né? Limpe. E aí aqui, ó. Legalidade. Então, ligar a idade, né? Legalidade. 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 Ligar a idade. O servidor só pode fazer o que a lei permite. Diferente do particular, que pode fazer tudo o que a lei não proíbe, ato fora da lei inválido, mesmo com boa intenção. Boa fé não convalida ilegalidade. Beleza. Então, por exemplo, a legalidade, ela é o seguinte. A legalidade é assim, ó, no serviço público, você vai atender os casos de emergência, você vai fazer pesquisa nas casas selecionadas. Beleza. No particular, você vai atender quem te pagar mais, quem você quiser. Você vai fazer pesquisa com quem você quiser, você decide. Isso é particular. Esse é o princípio da legalidade. No público, você não pode fazer com quem você quiser. Você tem que seguir a ordem das prioridades públicas. Isso, quem garante isso? Por que eu tenho que fazer isso? Por causa do princípio da legalidade do servidor público, segundo o artigo 37 da Constituição Federal. Ok? Tá bom para você? Então, esse é o L desse limp, né? Qual que é o I? O I, ele é a impessoalidade. Então, tá vendo? Impessoalidade. A atuação deve ser em favorecimento ou perseguição. O agente age em nome do Estado, não em nome próprio. Proíbe promoção pessoal. Então, o camarada ele não pode pegar o carro do serviço público e usar para ir fazer compra. Nepotismo e favores pessoais. Eu não sei o que é nepotismo. Nepotismo é o favorecimento dos vínculos parentescos nas relações de trabalho e emprego. Então, você não pode
chegar e falar assim, ó, pera aí, que eu vou aproveitar que eu tô aqui, vou, ah, vou ajudar, sei lá, minha mãe a fazer isso aqui, né? Fazer isso pra minha mãe aqui, né? Já que já tá, sei lá, né? Tipo, favores pessoais. Então, isso aqui, cara, eu já vi muita gente sendo persuadida por isso. Isso aqui é uma coisa muito feia quando a pessoa ou a equipe se deixa persuadir por isso, né? Vamos supor que eu sou, vamos supor que eu sou técnico em radiologia de um hospital e eu trabalho com uma equipe bacana. Aí chega minha mãe com um braço quebrado, mas tranquila, né? Conversando e tal. E tem lá um camarada que precisa de fazer cirurgia, tem outros caras e tem a ordem do serviço, né? Aí eu chego aí, peraí, pessoal, peraí. Aí todo mundo, hã? A minha mãe aqui, ó, olha a minha mãe. Aí todo mundo, oi, mãe, tal, cheguei, tal. Aí começa a bater papo e fala assim, não, minha mãe veio aqui, eu vou tirar a radiologia dela aqui de uma vez. Aí eu já tiro a radiologia dela e tudo e tal. Enquanto isso, passaram-se uns 20 minutos e o camarada que era o próximo da fila no serviço de radiologia, ele teve que esperar mais 20 minutos. E aí todo mundo ignorou isso e todo mundo ignora isso e fala assim: ah, tudo bem, tá tranquilo. É a sua mãe. Ela merece. É a sua mãe, filho. Quer nem saber, é a sua mãe, né? E não é assim. Não, não é assim. Isso não faz bem pra mim, não faz bem pra minha mãe, não faz bem pro serviço, não faz bem pra ninguém. Entende? Isso é o puro mal é o suco do puro mal. Entendeu? Então, a, a impessoalidade é que você não é filho de ninguém ali. Você não é filho da fulana, você não amigo, você não tem intimidade com fulano. Ninguém tem poder sobre você lá. O poder sobre você no trabalho é as ordens. Siga as ordens e você cumprirá com o dever e será e haverá uma cerebelação para você no na sua mente, no seu corpo, no reino do céu. Entendeu? Você consegue compreender isso? Então, beleza, né? Então, por aí. Isso é impessoalidade, né? Não tem ninguém que conheça você, que você não é de ninguém lá. Você é impessoal. Você não age como agiria com um amigo na balada, né? No serviço público, ó. Lembrando que se o serviço fosse seu, se você tivesse um lugar particular, tudo bem, ok? Mas a gente está falando de princípio público. Então a gente já coloca aqui também a impessoalidade, né? Eu sei que as pessoas elas são rugosas quando mexem com elas, né? Quando é a mãe delas, quando é a família delas que está precisando de um exame de sei lá o que, de um auxílio sei lá o que você pode ir lá e colocar na ficha, né? Colocar ela como primeira na ficha, mas por mais que seja tentador, eu não aconselho fazer isso porque isso é isso mexe com o céu. Exemplo clássico: publicidade institucional não pode ter nome, foto ou slogan pessoal do gestor,
né? Então, se vai acontecer uma publicidade da instituição pública, você não pode colocar nome, foto ou slogan pessoal do gestor, né? Agora, se for uma publicidade de uma instituição particular, você pode colocar a foto da pessoa, pode colocar o nome dela, slogan. Então, isso aí é interessante saber, porque eu não estava pensando por esse lado, né? De marketing. Tinha até esquecido disso, nunca tinha prestado essa atenção. Então, moralidade. Então, tempo de serviço não basta ser legal, tem que ser moral. Ato legal mais imoral é um ato inválido, né? Você precisa de agir pensando na moralidade. Isso exige uma boa fé, honestidade, lealdade institucional. Cai muito em forma de conceitos abstratos. Então aqui a gente pode um pouquinho o exemplo de propaganda. Aqui eu vou pôr o exemplo de citado aqui. Boa fé não convalida a ilegalidade. Moralidade cai muito em forma de conceito abstrato. E exige boa fé, honestidade. Boa fé, honestidade. Então é aquelas coisas que a gente já comentou, né? Ser honesto, agir conforme as pessoas esperam, né? Expectativa, né? Publicidade também? Como assim? Vamos entender aqui, ó. Os atos devem ser transparentes, salvo exceções legais. Então, publicidade refere-se à transparência. Transparência das ações. Regra publicidade, exceção, sigilo, segurança, interesse social e investigação. Tem várias exceções que podem ocorrer dentro da publicidade aqui, nesse artigo da Constituição Federal, desse princípio, né? Existem casos que a transparência ela é dada só é, em alguns momentos, né? Em outros não, né? Por exemplo, laudos médicos, né? E algumas coisas nesse sentido. E a eficiência, né? Eficiência não é só você, tipo assim, você melhorar sempre, né? Você sempre fazer melhor, porque isso aí não existe. A eficiência, ela é você. Não é você ser mais rápido, não é você ser mais isso ou mais aquilo, é você ser mais preciso dentro da solução do problema, né? Então, quando você resolver o problema de uma forma mais precisa, né? Você resolve o problema com eficiência, aí com precisão, você é eficiente, você dá eficiência. Fazer bem com qualidade, rapidez e menor custo. Introduzido pela
EC número 19, 1998. EC o quê? Foco em resolução, desempenho e produtividade. Eficiência não autoriza descumprir a lei. Então você não precisa de descumprir a lei para ser eficiente, certo? Então, a emenda constitucional número 19. Então é isso, né? Então a eficiência foi introduzida. Então isso é o limpe, né? Limpe. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Certo? Então por hoje a gente dá por satisfeito o assunto dos estudos, né, sobre ética. No próximo vídeo a gente continua para fundamentar mais e exercitar mais essas exigências que são para nós dadas no cumprimento do dever, né? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!